tudo bem? Então hoje eu quero conversar com você sobre os 3 segredos que podem te tornar um recrutador de sucesso. Ao final dessa apresentação, você vai descobrir que é possível se tornar referência seguindo um passo a passo. E que é mais fácil do que você imagina. Muitas pessoas acham que para se tornar uma referência, se tornar uma autoridade no assunto, leva muitos anos. E na realidade não. Isso está mais ligado com o nível de resultados que você apresenta. E nessa aula eu vou te explicar como mostrar, como conseguir e mostrar os resultados. Vamos lá? Por que essa aula é diferente? Nessa aula eu não vou te falar sobre teoria, eu vou te falar sobre prática. Eu trabalho há mais de 15 anos e tudo que eu vou te ensinar aqui eu aplico no meu dia a dia. E esses 3 segredos, eles também vão te auxiliar a aplicar isso de forma rápida, sem precisar ler milhões de livros, fazer milhões de cursos. Vamos lá? Para quem é essa apresentação? Vamos ver se você se encaixa, Essa apresentação é para aquelas pessoas que sofrem pressão. Muitas vezes elas querem fazer um processo seletivo mais assertivo, mais estruturado, mas elas acabam tendo que fazer na pressa. Por quê? Porque elas sofrem pressão da empresa ou do gestor para contratar às pressas, tá? Essa apresentação também é para quem não consegue identificar mentiras e verdades de candidatos. A gente sabe que os candidatos, muitos deles, vêm para a entrevista querendo enganar o recrutador, E o recrutador precisa desenvolver essa habilidade de identificar mentiras e verdades. E eu vou te ensinar aqui hoje. Outra coisa é caso você não tenha, Eu vejo que muitos profissionais não têm segurança para apresentar um parecer, uma avaliação de perfil e dizer, olha, esse candidato apresentou tal atitude, ou dizer, não, ele não é organizado, ele não apresentou organização durante o processo seletivo, Então, o profissional, ele precisa ter segurança, para afirmar, porque se ele não tiver segurança, ele não vai ter credibilidade. As pessoas que estão pagando para ele fazer a seleção, não vão ter confiança nele. E o que eu percebo também, Eu percebo que existem muitos profissionais de área de RH, de recrutamento e seleção, que eles trabalham muito, muito mesmo, mas não são reconhecidos, Ou porque não conseguem apresentar resultados, ou eles até têm resultados, mas eles não sabem mostrar isso de forma para que as pessoas o valorizem, E existe sim forma de você mostrar aquilo que você sabe, sem ficar sendo vamos botar assim, um se achão, Ficar se gabando, não é isso. Mas é mostrar através de números, Através de metodologias o resultado do seu trabalho. E essa aula, essa apresentação também é para aquela pessoa que quer ganhar mais dinheiro, Que às vezes também trabalha muito e não tem uma remuneração compatível. Então vamos lá, gente. Quem que sou eu para te ensinar tudo isso, Meu nome é Ivana, eu sou fundadora da Clique RH, que é o maior portal de carreira do sul de Santa Catarina. Se você não conhece, depois acessa lá o nosso site para conhecer um pouco da Clique RH. Então, há mais de 10 anos, a gente presta serviço para empresas, Nós somos a ponte entre o candidato e a empresa aqui na nossa região. E além disso, eu trabalho fazendo consultoria na área de gestão de pessoas, Eu trabalhei muitos anos como funcionário e depois abri a Clique RH e presto consultoria na área de gestão de pessoas. E nessas consultorias a gente também faz recrutamento e seleção. Então, tenho bastante coisa. Nessa aula eu vou te contar alguns exemplos, de acertos e de erros que eu fiz ao longo de mais de 15 anos trabalhando nessa área. Então, como eu falei, nesses 15 anos eu fiz muita coisa certa, mas também fiz muita coisa errada, Que atrasou o meu processo. E depois de eu estar fazendo isso por 15 anos, o que eu descobri? Que a maioria dos profissionais de RH não ganha mais porque não sabe mostrar o trabalho. Não faz marketing do seu trabalho, não possui indicadores, não possui métricas, fica tudo muito no subjetivo. E a subjetividade não vai te dar, esse reconhecimento que você quer. Eu sei que muitos profissionais de RH, acreditam que não, a gente atua na área humana, então nós atuamos sim com o subjetivo, mas a gente tem que transformar esse subjetivo também em indicadores, E conseguir mostrar só dessa forma que
que você vai ser mais valorizado, vai ser reconhecido, né? E vai se tornar uma autoridade. A segunda coisa que eu descobri, né? Que a maioria dos profissionais tem medo do gestor, né? Daquele diretor, do presidente da empresa, enfim, de quem manda, quem tem a caneta. Então, o profissional de RH, muitas vezes, ele fica acuado, ele fica com medo desse dono, né, da empresa, desse acionista. Ele não consegue sentar com o principal gestor, não participa de decisões estratégicas, né? A gente tem que falar a real, né? Muitos RHs que eu conheço, eles são estritamente operacionais, né? Eles não são RH estratégicos. E o RH, o recrutador, ele é uma posição super importante para a organização. Porque se a organização contratar errado, já começa tudo errado, ela não vai ter o resultado. Mas quem tem que contar para a organização isso? Nós, que somos os recrutadores. Se a gente fica quieto no canto, de cabeça baixada, só fazendo o trabalho operacional, como que eles vão entender a importância do nosso trabalho, né? E a maior parte dos profissionais, eu vejo que eles focam em eventos e não em processos, tá? Evento é um acontecimento. Por exemplo, quando você faz uma palestra motivacional, você está fazendo um evento, é um acontecimento, é uma palestra motivacional. Agora, quando você investe num ciclo de palestras, com datas definidas, com uma periodicidade, né? Medindo os resultados, acompanhando, isso se torna um processo. E um processo leva tempo. Então, para você estruturar, por exemplo, um recrutamento e seleção por competências, estruturar indicadores, isso leva algum tempo, né? É algo que talvez não vai te dar aquele prazer imediato, como, né? Fiz um treinamento, fiz um evento na empresa, gera aquele prazer imediato, o pessoal elogia, beleza, mas será que isso traz resultados? Eu não estou dizendo que não traz, eu acho que traz resultados quando ele está dentro de um processo, de um planejamento. Então, você precisa focar mais na sua carreira, nos processos, né? Em ter um planejamento. Entender, poxa, eu vou começar a fazer indicador agora, talvez eu só vá ter um reconhecimento daqui 6 meses, daqui 1 ano. Mas você está neste processo, né? Muitos profissionais são muito imediatistas, aí eles ficam pulando de galho em galho, pulando de empresa em empresa, aí nunca conseguem maturar, né? Eles vão plantando, mas não estão lá depois para colher. Eu descobri isso do jeito difícil, você tem a chance de pegar um caminho mais fácil, né? Então, o caminho difícil, como que a maioria das pessoas faz, e eu também já fiz isso, querer agradar o seu gestor a todo custo, não conseguir se posicionar ou ir contra alguma coisa que o gestor está fazendo. Então, quando você quer agradar o seu gestor a todo custo, você não vai conseguir implantar muita coisa, né? Muitas vezes você tem que brigar no bom sentido com o gestor, explanar, mostrar, levar dados, números para ele, né? E muitas vezes você tem que discordar. Você pode discordar sem ser desagradável. Eu mesmo agora estou participando de uma consultoria numa empresa que eu lido com um proprietário, assim, ó, ele tem 30 anos de mercado, mas ele é uma pessoa difícil, assim, de aceitar novas ideias, né? E muitas vezes eu acato, claro, as coisas que ele manda, pede, solicita, né? Mas eu falo, olha, eu vou acatar, a gente vai escrever o procedimento assim, mas eu não concordo com isso. Eu acho que dessa maneira seria mais fácil. Então, assim, eu acato, mas eu não deixo de expressar para ele a minha opinião. E dentro de tudo que a gente está implantando lá no RH, no recrutamento e seleção, muitas coisas ele acata também o que eu falo. E muitas não, né? E isso faz parte do processo. Então, você não vai entrar na empresa hoje e já conseguir tudo sim, 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 sim. Né? Você vai ter que ouvir muitos nãos. Por isso que o profissional de RH, ele tem que ser bem resiliente, né? E entender, não, beleza, eu vou por esse caminho, não deu certo, vou tentar outro caminho. Outra coisa que eu estou falando aqui desde o início dessa apresentação, o profissional, né, o recrutador, ele não pode ser consumido pelo operacional. Ele tem que ter momentos para ele planejar as seleções dele, os processos seletivos. Ele não pode fazer sempre tudo às pressas, né? Claro que eu já fiz seleção às pressas. Até hoje, às vezes acontece. Poxa, saiu alguém, a vaga tá ali, a posição tá em aberto, precisa contratar urgente. Só que isso, gente, é uma exceção à regra. Porque se eu começo a fazer isso sempre fazer contratações às pressas, aí isso vai se tornar a regra.
aí eu nunca vou conseguir crescer, nunca vou conseguir mostrar o resultado do meu trabalho, não vou nem ter tempo para investir, para fazer indicadores, então não pode ser assim, né? Talvez hoje você trabalhe numa empresa que faz tudo às pressas, tudo correndo, tudo. Vai ser difícil mudar essa cultura, mas você precisa mudar. E muitas vezes, né, tem empresas que não querem mudar essa cultura. Né? A gente faz procedimento, a gente tenta, a gente conversa, a gente faz reuniões, a gente dá treinamento e mesmo assim a empresa não quer mudar. E talvez aí, se esse for o seu caso, está na hora de repensar e talvez trocar de empresa. Outro ponto que me deixa muito triste é que eu vejo que muitos profissionais também dessa área fazem uma economia burra, sabe? Eles não têm noção de que o tempo deles vale dinheiro. O tempo é algo valioso. Você sabe o seu valor hora? Quanto que vale a sua hora de trabalho? Na Click RH a gente tem um sistema, né? Um sistema de recrutamento e seleção online. Esse sistema, nossa, eu já criei mais de 10 anos, porque eu não suportava trabalhar com currículo em papel. Né? Mais de 10 anos atrás, ainda quando eu ainda não tinha tantos aplicativos, tantas coisas, né? Tanto meio digital, mas eu já pensava assim, nossa, mas não é possível que eu fique aqui perdendo tanto tempo para criar currículo em papel. Tem que ter algo para facilitar o meu trabalho, o meu dia a dia, né? E hoje a gente tem um sistema, na Click RH custa menos de R$76. Então, eu vejo muitos RHs que ao invés de investir, poxa, R$76, né? Se a pessoa comprar o anual vai dar menos de R$50 por mês. Pô, eu vou investir nem que seja no meu bolso, mas isso vai facilitar. O que é R$50 no meu valor hora? Né? Eu perdi uma tarde inteira criando currículos e ao invés disso eu pago R$50 e perco 15 minutos criando currículo. Será que vale mais a pena? Né? A mesma coisa assim, às vezes você fica lá e tem que bolar um treinamento de conflitos, aí fica lá, fica horas, 10 horas, 20 horas, 30 horas bolando um treinamento de conflito, né? Ao invés de pegar e contratar um profissional que já tem o treinamento, que já vai lá, que é expert na área, certo? Enquanto isso, você pode estar fazendo estratégias para o seu setor crescer, estratégias para mostrar o seu trabalho. Então, tem que pensar nisso, certo? E muitas vezes eu já fiz essa economia burra. Ai, não, né? Eu lembro na época, eu sou psicóloga, então eu utilizava muito o palográfico antes, né? Agora eu já não utilizo mais tanto testes psicológicos, mas no início eu utilizava bastante. E tinha um sistema online que corrigia o palográfico, facilitava na correção do palográfico. Era muito difícil de corrigir para mim esse teste, né? Assim, demorou, não era difícil, mas é demoradinho de corrigir. E como eu aplicava muito, né, eu fazia muita seleção no início, eu vi esse sistema, daí eu olhei, eu acho que na época custava uns R$80 por mês, e eu pensei, ai não, mas R$80 é caro. Aí depois eu me liguei que, olha, R$80 por mês, o que é R$80 às vezes para uma empresa? Né? E aí eu fui lá, conversei com o meu diretor, olha, tem um sistema assim, 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 na internet que me ajuda a corrigir o teste, né? Eu faço hoje mais de 10 testes, de correções de testes por semana, isso iria otimizar o meu tempo e tal. Ele topou, pagou os R$80 pra mim, né? E muitas vezes eu ficava fazendo economia burra, ai não, eu não vou lá dar gasto pra empresa. Gente, não é gasto, é investimento, certo? Então você quer um caminho mais fácil para ser reconhecido? Então vamos lá, eu vou te falar agora dos 3 segredos. Então, primeiro segredo, você não precisa ser expert para fazer um trabalho bem feito, tá? Então você não precisa ter, que nem eu, 15, 20 anos para fazer um trabalho bem feito. Não, mesmo que você não tenha experiência em recrutamento e seleção, começa agora. Você pode fazer um trabalho bem feito com o conhecimento que você tem. O segundo segredo, não tenha preguiça nem pressa. Eu vou falar mais desse segredo aqui pra frente. E o terceiro, né, que eu já venho falando, é crie indicadores, acompanhe e mostre seus resultados. Então agora eu vou explanar bem aqui esse primeiro segredo, né? Você não precisa ser um expert. Para você fazer um recrutamento e seleção excelente, eu coloquei aqui 3 pontos. Então olha, ó, letra A, saiba mais sobre as vagas. Eu vejo muito recrutador que ele na pressa, na ânsia, né, de atender a empresa, de fechar a vaga, ele não esmiuça a vaga, né? Tem empresas que têm poucos cargos, tem, sei lá, 10, 15 cargos, mas eu já trabalhei em empresa que tem mais de 60 cargos, 100 cargos. E é humanamente impossível conhecer todos eles, né, de forma detalhada. E o
recrutador, para ele fazer um recrutamento de seleção excelente, ele tem que conhecer a vaga de forma detalhada. Então, por exemplo, agora eu estou fazendo uma vaga de auxiliar administrativo e eu sei exatamente o que esse auxiliar administrativo faz. Eu fui explicar o perfil para a estagiária, eu peguei a descrição de cargos da vaga e eu fiquei meia hora explicando para ela. Você pode dizer assim, poxa, mas tanto tempo só para explicar uma vaga? Sim, porque eu sei que ela não vai fazer o trabalho bem feito se ela não tiver clareza total sobre a vaga, tá? Então você tem que saber e anotar. Se a sua empresa tem uma descrição de cargos, melhor, né? Você já vai ter ali o retrato simplificado do cargo. Mas se a sua empresa não tem descrição de cargos, você vai ter que anotar o que essa pessoa faz, né? O que essa pessoa que você vai contratar vai fazer exatamente dentro da empresa, quais são as principais atividades, quais são os principais desafios, né? O que a empresa pensa nessa pessoa, na questão de idade, de escolaridade, o que essa pessoa tem que ter de experiência, o que ela tem que ter de atitudes. Então você vai ter que esmiuçar tudo isso, né? E outra coisa, pega a assinatura. Anota tudo isso numa folha e pega a assinatura, né, do requisitante da vaga. Dessa pessoa que abriu a vaga com você. Porque muitas vezes o requisitante, ele abre a vaga, daqui a pouco ele muda de ideia, ele quer já um outro perfil, e daí você fica confuso aí o que você vai fazer. Então, assim, senta, define, ele assina, e aí sim você vai atrás buscar os candidatos. Aqui eu coloquei 3 exemplos. Uma vez eu estava fazendo uma vaga de executivo comercial para uma empresa que tinha 6 diretores. Entre eles tinha uns 3, 4 que eram da mesma família, então empresa familiar. O que acontecia? Essa vaga na época, tu vê, acho que isso já faz uns 15 anos, foi bem no início da minha carreira. Era uma vaga assim que o salário já era acima de 10 mil reais, né? Então era um cara que ia vir para mandar, para ter a caneta, para bolar a estratégia comercial da empresa. E eu contratei uma consultoria, né, de fora, acho que de São Paulo, para me trazer esses profissionais, né, porque eu sou aqui do sul de Santa Catarina. E o que aconteceu? Essa consultoria primeiro ela me mandava os currículos para que a gente avaliasse o currículo para depois ela enviar o profissional até nós para a gente fazer a entrevista. E quando eu ia mostrar o currículo para os diretores, então eu ia lá e conversava com um, aí eu olhava o currículo e dizia, ah não, esse tá bom, mas ele tem que ter mais tal de experiência. Isso que a gente já tinha definido, um perfil. Daqui a pouco eu ia para outro diretor, mostrava o currículo e ele dizia, não, tá bom. Aí o outro diretor dizia, não, não quero, não traz. E aí eu comecei a ver que esses 6 diretores, cada um, na sua cabeça, tinha um perfil diferente para a vaga. Né? Eles não tinham ainda alinhado o mesmo perfil. E eu percebi que qualquer pessoa que eu contratasse, eu não ia agradar a todos, porque eles tinham ideias diferentes. O que eu fiz? Botei os 6 numa sala, sentamos e juntos definimos um perfil, tá? Então você tem que ter esse cuidado. Às vezes tem muitas pessoas mandando e as pessoas estão pensando nessa vaga de forma diferente, então tem que sentar e alinhar. E a partir dali eles definiram qual era o perfil e aí sim eu sentei com a consultoria, alinhei e começou a vir currículos de acordo com o que os 6 queriam. Outro exemplo que eu vou te dar uma vez eu entrei numa gráfica para prestar serviço, né, 3 meses, eu fui estruturar o procedimento de recrutamento e seleção. E abri uma vaga de motorista, então eu estava treinando o analista e eu perguntei para ele, tá, o que esse motorista faz? Porque lá eles não tinham descrições de cargos. E esse analista, ele não soube me dizer o que o motorista fazia. Ele sabia que dirigia, mas não sabia se fazia mais alguma outra coisa ali dentro da função das principais atividades. Aí eu perguntei pro gestor da área, né, que é o gestor da área de logística, tá, fala pra mim aí o que esse motorista faz exatamente, ele faz alguma coisa mais que dirigir, quais cidades que ele dirige, e daí esse gestor ele me falou, mas me falou assim bem por cima, e eu percebi que nem ele sabia exatamente a atividade detalhada desse motorista, né, dessa vaga. E o que eu fiz? Eu disse, não, tem alguém que atua nessa mesma vaga? Daí eles falaram, tem só o motorista da noite, ele faz a mesma coisa, né, que eram 2 turnos. E aí eu chamei o motorista da noite para vir um dia conversar comigo e explicar sobre a vaga, para mim entender se ele carregava peso, se ele não carregava, se era muito cansativo, se não era, as cidades que ele ia, como é que era o dia a dia dele, se ele tinha intervalos. Então, a partir dali, daquela conversa com o motorista, né, com outro motorista, que eu consegui entender.
Então, muitas vezes, gente, a gente precisa sentar efetivamente com quem trabalha para entender a vaga. Isso sim vai fazer toda a diferença na sua escolha lá na frente. Porque se você não entende com clareza o perfil, você vai contratar o perfil errado. Outro exemplo também era uma vaga de conferente que eu fazia. Uma empresa de 200 funcionários e tinha muita rotatividade nessa área, né? E quando eu entrei lá, eles me passaram um perfil que tinha que ser pessoas jovens, de 18 anos, porque eles queriam pessoas muito ágeis. E na cabeça deles, os mais novos, né, os rapazes de 18, 20 anos, eram muito mais ágeis do que alguém de 30, 40 anos. Como eu tinha que ter muita produtividade, eles me passaram isso. E eu comecei a fazer a vaga, né, lá no início, sem entender muito do processo, mas me explicaram mais ou menos o que um conferente fazia. E continuava aquela rotatividade, até que eu disse não. O horário deles era das 4 a 1h14 da manhã. Eu falei, não, eu vou lá acompanhar o trabalho deles, eu vou entender o que esses conferentes fazem e o que acontece, por que eles não param, né? Por que fica um mês e sai, às vezes uma semana sai, fica 2 meses e sai, né? Pede a conta. E aí eu fui lá acompanhar o processo, eu fiquei todo o período, um dia das 4 até 1h14 da manhã, para entender o que eles faziam, né? E realmente eu entendi assim, ó. Eu sentei com eles na hora da janta, eles me falavam, Ivana, olha aqui, meu braço já tá estourado, tá doendo muito. E ali eu comecei a perceber que o perfil não era exatamente o mesmo, né? Que eu teria que pegar profissionais que já fossem acostumados a trabalhar com peso. Como lá, o que eles separavam era medicamento, então medicamento geralmente não é pesado. Mas a questão é que eles separavam mais de 250 mil medicamentos por noite. Então aquilo ali, o esforço repetitivo de separar aqueles medicamentos acabava com o braço deles. Então o meu perfil passou a ser pessoas que já tinham trabalhado como serventes de pedreiro, que já eram acostumados a carregar peso, que já tinham os braços mais fortalecidos. Chapa, né? Não sei se você aí na sua região, chapa é aquela pessoa que ajuda, né, o motorista do caminhão a carregar e descarregar o caminhão. Então eu procurava pessoas que já tinham trabalhado como chapa, como servente de pedreiro, ou já tinham trabalhado em empresas, em áreas de produção, onde também precisava carregar peso. E aí eu alinhei isso com o gestor e, gente, a rotatividade diminuiu muito, muito. O nosso indicador melhorou muito. Tudo porque eu fui lá uma noite entender exatamente o que eles faziam e escutar a pessoa. Eu não sei se na área que você trabalha é possível fazer isso, mas se for possível, faça. Isso vai melhorar o seu processo de seleção. Porque se você estiver contratando, você pode estar contratando certo, mas está contratando o perfil errado. E aí a pessoa não vai ficar. O segredo 2. Faça com o que você tem. Eu vejo muitos profissionais falando, mas o dono da empresa não entende o processo. Mas o dono não investe. Mas eu nunca sou atendido. Eu preciso de alguém para me ajudar. Aqui ninguém é valorizado. Bem, gente, a gente tem que fazer com o que a gente tem, tá? Não dá para esperar que você vai entrar numa empresa, vai ser tudo um mar de rosas, todo mundo vai te ouvir, vai te acatar, vai te dar crédito. Isso é um processo, como eu falei, né? Então, assim, ó, eu fui trabalhar numa empresa antes, quando eu era funcionária CLT, né? Eu trabalhei 6 anos nessa empresa. O dono da empresa acreditava que treinamento, estudo não era importante, né? Ele falava essa frase que eu me lembro até hoje: os homens mais ricos do mundo não têm nem segundo grau completo. Para que investir em treinamento? Então, ele era bem cético em relação ao treinamento e desenvolvimento. Só que quando eu saí dessa empresa, que já faz uns 9, 10 anos atrás, eu tinha 80 mil reais de verba para treinamento anual. Como que eu consegui isso? Porque ele gostou das cores dos meus olhos? Não! Porque eu batalhei para conseguir essa credibilidade, né? Então, o que eu fazia? Eu fazia os treinamentos de acordo com o que eu tinha. Então, eu tinha pouquíssimo, né? Então, para fazer treinamento, eu tentava conseguir locais de graça, né? Centros de eventos em igrejas, em escolas, né? O que mais que eu conseguia? CTGs. Eu conseguia o local de graça para fazer os treinamentos. Eu fazia parcerias com profissionais, né?
eu conversava muito e muitas vezes eu colocava os colaboradores a fazer treinamento. Então, por exemplo, tinha um colaborador que era expert em Excel. Eu utilizava ele para dar treinamento para quem não era expert. E ele fazia de graça o treinamento para os outros colegas, né? Nos nossos treinamentos, quando a gente fazia treinamento de liderança e tal, eu sempre achava colaboradores que podiam fazer o coffee, né? Então, ao invés de eu comprar coffee de fora, que era mais caro, eu comprava o bolo, comprava as coisas e os próprios colaboradores da empresa me ajudavam a organizar esse coffee break, né? Eu argumentava muito. Já teve vezes para mim conseguir uma aprovação de um treinamento de R$ 800, eu tenho que fazer 3 reuniões com a diretora da empresa para explicar para ela por quê, né? Eu lembro que na época a minha gerente chegou e falou assim, Ivana, desiste, por que tu vai lá de novo falar isso? Eu disse, não, mas eu vou conseguir esse treinamento. Né? Então, assim, com essa persistência, e depois, o que acontecia? Que eu realizava o treinamento, eu fazia indicadores. Quantos funcionários foram treinados, quantas horas de treinamento, eu fazia avaliação para ver se os colaboradores gostavam dos treinamentos que a gente estava fazendo, né? E mostrava essas avaliações para o dono da empresa. Eu fazia divulgação, né? Na época eu consegui fazer um mural de 2x2, onde eu colocava fotos, né? Porque assim, aquilo que não é visto não é lembrado. Então, eu colocava fotos, fazia divulgação, pegava depoimentos, certo? Então, através disso, eu consegui ganhar a credibilidade para que quando eu sentasse na mesa e dissesse assim, não, eu quero fazer esse treinamento e custa 3 mil, o diretor falar para mim, tudo bem, faz, vê quanto que você quer gastar. Por quê? Porque primeiro eu comecei fazendo com o que eu tinha e depois eu fui melhorando. Outra coisa, já trabalhei também numa empresa em que o dono chegou para mim e falou assim, ó, olha o critério de recrutamento e seleção dele. Ele chegou e disse assim, olha, quando você for contratar alguém, você aperta a mão do candidato. Se ele apertar a mão forte, é porque ele é uma pessoa boa, então você contrata. E se ele apertar a mão fraca, Ivana, nem adianta, nem precisa contratar. Então, olha só, esse era o critério dele. Então, como ensinar para ele, mostrar para ele que um recrutamento e seleção não é só um aperto de mão, certo? Então, eu acabava conversando mais com ele, fazia parecer do processo seletivo. Então, eu não chegava para ele dizer assim, esse candidato é bom, esse candidato é ruim. Não, eu fazia um parecer por escrito. Eu dizia, esse candidato, de 1 a 5, ele apresentou a capacidade de organização grau 4. Então, ele tem, só não supera a expectativa, mas ele tem capacidade de organização. Esse candidato, na questão da iniciativa, de 1 a 5, ele apresentou o grau 3. Então, ele tem iniciativa, mas ainda precisa ser desenvolvida. Então, eu trabalhava mais depois do horário para lançar essas informações numa planilha, né? Até porque nessa época eu não tinha sistema, né? Então, eu fazia com o que eu tinha. Nunca fui expert em Excel, mas eu me virava nas planilhas. Muitas vezes eu tinha que no sábado lançar as planilhas, porque durante a semana, né, e lá eu não trabalhava no sábado nessa empresa que eu tô contando o exemplo. Durante a semana eu não conseguia realmente parar, né, para lançar essas informações que eu anotava numa planilha. Então, às vezes eu tinha que ir nos finais de semana, no sábado lá fazer esses lançamentos, né? Eu brigava muito para ter um sistema de recrutamento e seleção, mas não ganhava. Eu consegui ganhar depois de 2 anos trabalhando nessa empresa, um sistema, né? Consegui convencê-los. Mas antes disso, era tudo em planilha mesmo, tá? E daí eu sentava muito com esse dono e mostrava os pareceres. E daí, daqui a pouco, o que acontecia? Quando alguém vinha falar com ele sobre uma vaga, ele pegava e ia lá na minha sala. Ivana, tem esse candidato aqui, depois tu avalia pra mim? Né? O que é isso? Ganhei credibilidade, né? Me tornei uma autoridade. No começo ele vinha com essa de apertar a mão e depois ele já queria uma avaliação, ele já queria ver o meu parecer. E o terceiro segredo, né, que eu já mencionei, é criar indicadores, né? Então, se você não tem um sistema, mas você pode fazer uma planilha e você pode criar um indicador para acompanhar e mostrar os seus resultados, tá? Quando eu comecei a trabalhar fazendo indicadores, né? Então, assim, indicadores você anota. Então, você anota o tempo médio que você leva para fechar uma vaga. Você anota, né, de todas as vagas que você fez naquele semestre, por exemplo, quantos ficaram na empresa e quantos pediram demissão no período de experiência ou foram desligados no período de experiência, né? Você anota também quantas pessoas você entrevistou nesse período,
quantas entrevistas, quantas horas você gastou com recrutamento e seleção. Então, são tudo coisas que você tem que anotar ao longo que você for fazendo o trabalho. E no primeiro semestre eu tinha anotado tudo e fui, apresentei para minha diretora, né, o resultado. E ela falou assim, legal, Ivana, legal. E eu lembro que eu fiquei bem desanimada, porque eu tinha passado um trabalho, assim, para ficar anotando tudo, fiz uma planilha, fiz um gráfico. E ela só falou assim, legal. Mas eu pensei comigo, não, é um processo, né, não vamos desistir. No segundo semestre, né, ela viu ali o comparativo do primeiro semestre com o segundo, ela já achou mais legal. Ah, mas por que nesse semestre tu entrevistou 100 pessoas e nesse semestre aqui tu entrevistou só 90? Né? Diminuiu as vagas, então ali já começou a despertar um interesse nela e ela falou, eu vou levar esses teus indicadores para reunião de diretoria. Eu disse, nossa, que legal! Né? No quarto semestre, eu que fui para a reunião de diretoria apresentar esses indicadores. Né? E depois, às vezes antes mesmo de eu fechar os indicadores, os diretores pediam, Ivana, cadê o indicador? Manda pra gente por e-mail, como é que tá? Então, assim, ó, às vezes eu vejo que as pessoas desistem, né? Elas têm preguiça, elas têm pressa e aí não conseguem ver o resultado do trabalho. Nessa empresa que eu trabalhei 6 anos, eu consegui, né, em um ano, eu consegui 36% de aumento. Aí vocês acham, volto a dizer, não foi por causa da cor dos meus olhos. Eu ganhei esses 36% de aumento sem pedir por conta desses resultados que eu vim apresentando. Então, assim, ó, faça indicadores. Você tem um esforço maior no começo. Né? Parece que você não vai conseguir, é algo novo. Ah, mas eu não anoto nada, eu nem sei quantos candidatos eu entrevisto para uma vaga, né? Ou, de repente eu nem sei o tempo que eu levo para fechar uma vaga. Então você vai ter que começar a mapear isso, né? Perceber isso. Você não pode ter medo, né? Você consegue, igual dirigir, né? Se você já aprendeu a dirigir, se você dirige, você vai concordar comigo. No começo, quando a gente começa a dirigir, é um terror, né? Comigo foi assim. Então, ai, tem que passar marcha, tem que olhar retrovisor, tem que acelerar, tem que frear, é muita coisa. Só que hoje eu consigo dirigir sem nem prestar atenção. E aposto que você também consegue. Então, fazer indicadores, né? Aplicar esses 3 segredos é igual dirigir. Talvez no começo dê um pouquinho mais de trabalho, mas depois você vai tirar de letra. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você concorda que valeu a pena gastar seu tempo até aqui comigo? Eu não consigo cobrir tudo que você precisa saber, né? Em 40, 50 minutos aqui de uma reunião, de uma aula. Né? Infelizmente não dá, acho que nem se eu ficasse o dia inteiro explicando, não ia conseguir cobrir tudo que eu tenho para te ensinar. Né? E eu imagino que a sua cabeça pode estar que nem dessa figura aí, dessa moça, né? Assim, nossa, quanta coisa tem que fazer que de repente você não faz, ou você faz e precisa, de repente, mostrar, melhorar, né? Mas eu quero te contar que eu tenho um curso online de recrutamento e seleção por competências, né? Esse curso, hoje ele está à venda por R$390 na Hotmart. Eu também tenho um kit, que é outro produto, né? É um kit com modelos de formulários que eu utilizo no RH. Então, como eu falei, eu pratico isso. Tudo isso que eu tô falando para vocês, eu aplico e eu tenho os modelos. Eu tenho modelo de descrição de cargos, eu tenho modelo de requisição de pessoal, eu tenho modelo de planilha de indicadores, né? Eu tenho modelo de avaliação de treinamento, eu tenho modelo de procedimentos de recrutamento e seleção, eu tenho um modelo de questionário com perguntas por competências. Então, tudo isso eu uni, empacotei e criei um kit, né? Que é um kit de modelos de formulários para recrutadores. Esse kit, ele custa R$39,90, né? Então, o kit mais o curso tá esse valor aqui que tá na tela, R$429,90. E eu também forneço, né, mentoria para profissionais da área de recrutamento e seleção. Né? E a gente está abrindo agora um pacote de 3 sessões de mentoria ao vivo. A gente faz pela plataforma Zoom, é bem legal. Daí os profissionais podem tirar dúvidas comigo, eles podem contar o que eles vivenciam na prática, né, no seu RH. Essas mentorias, 3 sessões de mentoria, R$750.
Então, o curso, o kit, mais as sessões de mentoria, é R$ 1.179,90. Então, o que você vai levar? O curso, o kit e o pacote com 3 sessões de mentoria, né? Para quem isso tem funcionado? Então, para a pessoa conseguir estruturar o recrutamento e seleção e não passar por desorganizado. Uma pessoa desorganizada, dificilmente ela vai conseguir ter credibilidade e se tornar uma autoridade, tá? Vai ser mais difícil. Deixar transparente o processo e ganhar pontos com a alta direção da empresa, né? Então, o que é isso? Ser valorizado, aprender a mostrar o seu trabalho de forma a ser valorizado e ganhar mais dinheiro, né? E isso tem funcionado também para essas pessoas que muitas vezes trabalham, mas não conseguem, né, melhorar o seu salário, ter uma remuneração mais compatível mesmo com o mercado e até acima do mercado, né? Então, implantar esse método, ele vai te ajudar a se tornar realmente uma autoridade e você vai ser reconhecido por isso. E agora eu preparei um bônus, né? Eu pensei assim, ao invés de cobrar esse valor total, eu pensei em fazer algo bem legal para você que está me acompanhando até aqui. Algo assim que possibilitasse que as pessoas realmente interessadas comprassem. Então eu pensei no valor de R$ 600, né? Por todo esse método, pelo curso, mentoria, pelo kit, né? E R$ 600 é o valor de um curso comum na internet. Agora pensa comigo, se tudo que esse programa fizesse fosse você trabalhar com menos pressão dos seus gestores, né? Realizar o processo seletivo dentro do tempo que você precisa. Você acha que R$ 600, pagar R$ 600 por isso valeria a pena? Outra, você recebeu um aumento salarial no final de um semestre praticando isso que eu vou ensinar para você. Você acha que R$ 600 valeria a pena? Valeria, né? Você ser reconhecido como uma autoridade, né? Ter credibilidade, as pessoas enxergarem você como uma pessoa expert, ao ponto de pedir sua opinião para diversos assuntos. Hoje eu sou assim, as pessoas me pedem opinião sobre coisas que eu nem imagino, né? Esses dias um dono de uma empresa chegou para mim, a empresa tem 200 funcionários, chegou para mim e disse, eles fizeram uma confraternização lá, o setor tal não me convidou, o que tu acha disso? Eu só pensei comigo assim, por que tá me perguntando isso? Ele pergunta porque ele confia, porque quando você tem credibilidade, as pessoas te chamam, te perguntam a sua opinião. A sua opinião vale algo para eles, né? Quanto ter credibilidade vale para você? Pense comigo, né? O fato de as pessoas te reconhecerem, te valorizarem. Quanto você pagaria para ter credibilidade? Então, acho que você agora consegue ver, né, por que outras pessoas me pagam, né? Por que as pessoas estão me pagando para alcançar isso. Hoje, gente, eu não quero falar isso para você pensar assim que eu tô me gabando. Mas, tipo assim, hoje as consultorias que eu presto, eu trabalho geralmente 4 horas por semana. E tem empresa que eu trabalho 4 horas por semana a cada 15 dias. E eu ganho mais do que um analista de RH ganha por mês para ir trabalhar apenas 4 horas por semana. Né? E como que eu consegui isso? Porque eu tenho credibilidade, porque as pessoas me conhecem, confiam, elas sabem que o que eu faço eu vou mostrar o resultado. Né? Como eu falei aqui em toda essa aula para você, eu vou mostrar indicadores, elas vão estar acompanhando. Então você consegue entender por que é um bom negócio é R$ 600, né? Mas porque você chegou até aqui comigo, eu sei que para quem fica assistindo até o final é porque realmente quer uma transformação, quer uma mudança, né? Quer um crescimento profissional. Então, para você, eu vou fazer, né? Você pode começar agora mesmo esse método por apenas 12 vezes de R$ 32, por apenas R$ 327. A gente ainda pode parcelar em 12 vezes para você, né? Fica um valor bem baixinho, né? O que é R$ 32, né? Às vezes não paga nem um lanche, uma Coca-Cola. Aqui eu coloquei na tela alguns depoimentos, né, de pessoas que espontaneamente vão lá quando a gente coloca no nosso Instagram, no Facebook da Clique RH sobre o curso. Tem pessoas que compartilham, indicam, falam bem do curso espontaneamente, porque realmente gerou uma transformação para a vida delas, né? Hoje a gente está aqui, só aqui na nossa região, a gente já fez esse treinamento
diversas vezes, e hoje a gente não tem nenhuma dificuldade de fechar a turma, porque um indica para o outro, para o colega participar. Aqui tem mais, né, depoimentos, ó. Aqui ela colocou ótimo curso, muito claro e objetivo para quem atua no RH, né? Então agora você tem duas opções. A primeira opção é você não fazer nada, né, que é 100% livre de risco. E você tem a segunda opção, que é fazer esse pequeno investimento hoje em você, né, comparado a todo o valor que você vai ter de retorno. E aqui eu não tô brincando, tem retorno mesmo, né? Tanto que eu faço as mentorias até para auxiliar você, 3 meses que eu vou acompanhar você para ver se você está realmente aplicando tudo aquilo que eu estou ensinando no curso, né? E o kit, tudo certinho, tá? Então, se funcionar, ótimo. E se não funcionar, você pode pedir seu dinheiro de volta. A gente oferece 21 dias de garantia. Então, se você comprar e ver que não gostou, você pode devolver o dinheiro, ok? E eu vou deixar aqui para você colocar comentários, né? Deixa aqui nos comentários as suas dúvidas, suas sugestões. Aqui, logo na descrição do vídeo, eu vou deixar certinho o link para você efetuar sua compra, né? Vou deixar os nossos canais, o nosso site, nosso Instagram, nosso WhatsApp, para você entrar em contato com a gente, ok? E também você pode deixar suas dúvidas nos comentários, tá? Então, assim, ó, o que você vai levar, né? Vou repetir de novo. Você vai levar o curso online, que são 13 aulas, né? São 12 aulas, uma introdução e mais 12 aulas. Você vai levar o kit de formulários, todos os modelos que você vai poder otimizar. E você vai ganhar, né, como bônus também, 3 sessões de mentoria. E a gente já tem as datas da próxima mentoria, tá? Vou deixar aqui na descrição do vídeo também as datas. E ao invés de você pagar R$ 1.179, você pode começar agora mesmo por apenas R$ 327, que se você quiser parcelar, 12 vezes de R$ 32. Clicando ali no link, você vai entrar já na página da Hotmart e você pode fazer esse pagamento. Isso é uma oferta especial por tempo limitado, né? Então aproveita, entra agora nessa próxima turma, não perca tempo.